Dali. Boa noite. Boa noite. Tá. Boa tarde. Já estou indo para o terceiro turno, já dei aula de manhã, já fiz reunião à tarde, estou indo aqui na palestra, então o café já não está mais fazendo efeito, já preciso tirar aquela sonequinha, então a gente vai dar a palestra aí enquanto não chega a tão sonhada sonequinha que faltou depois do almoço. Agradecer o convite, né, do Tech Connection. Estamos aí indo a uma longa jornada já juntos, né? Mudança de nome, mudança de turma, mudança de local, que foi em Balneário o último, agora viemos aqui para Floripa de novo. Meu passador funcionar. Ô, querido. Foi. Passou. Ué, não volta? Agradecer os patrocinadores, né? Sempre bom. É um evento é sempre importante ter apoiadores. E só deixar registrado o agradecimento aí pelo patrocínio e pelo apoio ao evento. Esse é um evento, ele é bem legal. É um evento bem de comunidade. Eu gosto desse tipo de evento. São eventos que agregam realmente conhecimento e agregam essa networking, essa possibilidade de a gente ficar conversando e não ser uma coisa tão formal, aquela coisa de tão distante entre palestrante e quem está ali para observar, até porque a gente aprende mais conversando do que realmente parado aqui me ouvindo falar 40 minutos sobre assuntos aleatórios. Eu sou o Guilherme Reis, sou sócio da Roche Venture e eu sou especialista em GRC e Security Awareness. Basicamente, eu trabalho de segurança da informação na parte de governança, risco, compliance e também na conscientização. Esse é o nome bonitinho para falar disso. Não vou falar de currículo acadêmico e tal, tem mais uma extensão. Eu estou cortando isso das minhas apresentações, toma muito tempo. Nas outras oportunidades que eu palestrei aqui com vocês, eu falei sobre, principalmente, gestão de risco e cyberresiliência. E agora, por conta do meu novo projeto, né, da minha nova empresa, eu decidi falar um pouquinho diferente, falar sobre startups de cibersegurança. No primeiro momento é porque a empresa estava indo para esse segmento, a gente acabou pivotando como uma boa startup, mas ainda assim está ali no escopo. Vou acabar, infelizmente, quem queria saber de cibersegurança vai saber perifericamente, eu vou acabar falando de jornada de startups e por que startupar na cibersegurança talvez seja o maior desafio dentre outras áreas possíveis da tecnologia. E também por que é uma baita de uma oportunidade para startupar nessa área. O meu passador aqui tá triste. Só fazer um jabazinho, né, do projeto só para apresentar. Acabei nem pedindo isso, mas vou só apresentar um pouquinho o que é a Roche, né? A gente está começando agora, a gente está em fase de MVP. A gente tem duas frentes, basicamente, aceleradora de talentos e incubadora de empresas tradicionais. Só uma pausa antes. Esqueci da descrição. Isso é uma coisa legal. Aliás, parabéns pela questão inclusiva, né? É sempre importante. Inclusive, sempre que vocês fizerem postagem no Instagram, façam a descrição também, lá na postagem, no Twitter, ou fizerem algum tipo de postagem, isso é muito importante. Eu sou o Guilherme Reis, eu tenho 1,92 m, sou branco, cabelo curto, estou de camiseta preta, uso óculos e vou falar com vocês hoje sobre a temática de startups. Acho que tá bom. Bom, lá, a gente trabalha com aceleradoras de talentos. O que a gente está fazendo? A gente está com um programa de trainee, então qualificação profissional e técnica com incubação não, com um programa de trainee em empresas para jovens estudantes e profissionais de transição de carreira em cibersegurança. Tá? A gente está rodando o nosso MVP lá na UFMS, na Federal do Mato Grosso do Sul. E a gente está começando com uma turma aí de 75 pessoas, se eu não me engano. E ano que vem, provavelmente, a gente deve abrir para geral
ou não, né, ou continuar com as universidades, enfim, vamos ver para onde os caminhos vão levar. O grande problema disso é que quem contrata profissional de cibersegurança é banco. É basicamente isso. Então, o nosso maior dilema é botar esse pessoal em residência tecnológica, né? Botar esse pessoal para fazer trainee de fato. E a gente encontrou esse gap de mercado e a gente olhou também que existem muitas empresas tradicionais que não têm nenhum setor de tecnologia dentro, né? Eles faturam milhões, têm 30 anos de carreira e não tem talvez um tag de informática que está lá botando certificado do Windows e no máximo fazendo isso. Então a gente também fez uma incubadora de empresa tradicional para botar essa galera para digitalizar os seus processos e tudo mais, fazer um trabalho legal, para conseguir colocar também esse trainee e fechar um ciclo aí, botar essa molecada para trabalhar. A gente também pega como se fosse uma consultoria. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um pentest de algum software, alguma coisa assim. A gente põe os nossos estudantes ali para fazer o programa, a gente valida esse pentest e entrega a consultoria para o nosso contratante. E isso é a vantagem para as empresas, porque isso é um programa de ESG que está muito forte, né? Então, eles podem também utilizar a bandeira ESG de acordo com o projeto e tudo mais. Quem quiser olhar, tem o site lá da Roxo Ventures. Depois, no final, eu vou pedir para quem tem interesse na cibersegurança, em atuar na cibersegurança, responder um questionário de pesquisa de carreira. Quem trabalha, quem tem interesse, ou quem empreende, enfim, quem tem interesse de fato trabalhar de alguma forma na cibersegurança. Então vamos lá. Nossa temática hoje é Zero to Hero, na verdade, From Zero to Hero, de uma startup de cibersegurança. Vou falar, na verdade, de uma jornada normal de uma startup e os desafios especificamente para a cibersegurança. Então, a gente vai falar startup o que é, né, os conceitos e tudo mais, as fases de uma startup, a questão da ideação, né, os desafios e o finalizar ali com Zero to Hero. Alguém sabe o que é isso? Alguém já viu esse gráfico? Alguém aqui trabalha com produtos? Isso aqui é reconhecível para você? A vida útil de um produto? Esse gráfico aqui é a vida útil de um produto. Coincidentemente ou não, ele é o mesmo ciclo da vida útil de uma empresa. Toda empresa vai começar, vai crescer e ela vai morrer. Se ela vai ser uma Ford que tem 120 anos e está sempre se reinventando para não morrer, beleza, está lá na sobrevida. Agora, se ela é uma empresa que cresceu, fez o que tinha que fazer e não tem mais mercado para ela, morreu. Então, toda empresa tradicional, né, nos modos tradicionais, ela tem essa fase. Ela tem a introdução de mercado, que ela começa a sua operação, ela vai crescendo o número de vendas, crescendo o número de funcionários, crescendo sua ampliação de produtos e serviços. Então, ela tem um crescimento que é quase que linear, né? Ele vai crescendo, bonitinho, até que chega um ponto de maturação. Então, ela se torna referência de mercado, geralmente. E nesse ponto de maturação, ocorre um ponto de estagnização. Geralmente, ela não consegue mais crescer com aquele mesmo modelo que ela está aplicando há 30 anos, 40 anos. As coisas mudam, vem computador novo, vem IA, vem uma série de mudanças. E se ela não se inovar, se ela não se reinventar, ela vai cair em declínio, ela vai fechar, ela vai falir. Esse é o ciclo normal de toda empresa. Por isso que a inovação para as empresas tradicionais é super importante. Por isso que por isso que as empresas tradicionais, principalmente grandes, que têm dinheiro, elas investem muito em startups para justamente sair dessa estagnação, para ela pivotar para uma área que ela consiga crescer de novo. Um exemplo bem legal é a Votorantim, que começou produzindo cimento,
aí hoje ela já é uma financeira, hoje ela é mais um banco do que uma produtora de cimento, aí ela também está envolvida lá com mineração, aí ela tem uma logística extremamente forte, então ela também é uma empresa de logística, então ela foi vendo OKRs ali, foi vendo indicadores, e ela foi apostando em outros mercados, e hoje talvez o que ela menos faça é produzir cimento, sendo que ela tem outras vertentes. Por quê? Porque ela chegou nesse ponto aqui, e a partir da operação que ela tinha, ela foi ramificando para outras operações. Muitas empresas fazem isso. A gente tem diversos outros exemplos, mas como eu estou cansado, esse é o primeiro que veio na cabeça. Então, mas dá para ter uma noção. Toda empresa é fadada a morrer, querendo ou não. Esse é o ciclo normal de uma vida. Opa, passei demais. E esse é o gráfico de uma startup, de uma jornada de uma startup. A gente pode ver que ela é relativamente diferente, mas nem tanto. Porque essa ponta aqui, que a gente está vendo, esse gráfico, na verdade, isso aqui. Ó. Aquele gráfico da startup começa aqui. Um pouquinho antes. É sinuoso aqui até conseguir crescer. Porque a startup, no fim do dia, quando ela chegar nesse ponto de maturação, ela vira uma empresa normal. Ela vai ter lá uma escalabilidade, mas também a escalabilidade não é eterna. Se ela continuar no mesmo molde, vendendo a mesma coisa, fazendo o mesmo serviço. Então, vamos lá. Qual é o grande lance da startup? A startup ela cresce mais rápido que uma empresa tradicional. Aliás, o maior diferencial da startup é a escalabilidade. Todo produto da startup ela tem que pensar na escalabilidade. É um produto repetível, que se chama, né? É produto ou serviço, né? E aí a gente entra em algumas questões. Uma delas é que visivelmente, até tem umas caveirinhas, não sei se dá para ver aqui, de uma coisa chamada Vale da Morte. Muitas empresas, muitas startups que começam sua operação, elas já morrem direto na introdução. Porque a lógica de mercado é totalmente diferente para elas. A lógica de produtos é totalmente diferente para elas. Como é que funciona geralmente uma startup, né? Alguém já participou de hackathon, já tem uma startup, já empreendeu, já tentou? Alguém quer? Eu nem perguntei. Tu quer ter uma startup ou eu tenho uma startup? Eu já passei por dentro de uma startup, a início, e fiz participei de hackathon e Startup Weekend está passando. Ah, show. Eu trouxe uma imagem do Startup Weekend, que eu acho que de Criciúma, não sei, de algum lugar. Então tu tá por dentro do sistema. Se eu errar, tu me corrige então, porque já tá tudo certo. Bom, geralmente, como é que se começa uma empresa, como é que se começa a empreender? A gente está ali de boa, do nada vem uma ideia que a gente acha, porra, essa ideia aí, talvez tenha mais pessoas que tenham esse problema. E se eu fizer alguma coisa para resolver esse problema? Começa assim, às vezes começa na mesa de bar, tomando um cafezinho. Pô, eu desenvolvi isso aqui, legal, massa, vai lá e faz. Aqui tem muito dev, né? Eu ouvi o pessoal respondendo. Dev tem mania de automatizar ações repetitivas. Quem aqui faz scripts para questões repetitivas? Ninguém? Tem 2 aqui, tem 3 aqui. Pô, Sara, tu é do banco de dados, tem que se fazer. Às vezes, esse script tu não dá nada por ele, mas tem muita demanda de gente que poderia comprar esse script e poderia ser uma solução. Tudo é uma questão também de como vai apresentar isso para o mercado depois e como tu vai desenvolver isso para o mercado depois. Então, a gente tem uma ideia. Essa ideia ela tem que ser validada, né, com o mercado. A gente faz uma pesquisa, então, com o mercado para ver, pô, tem fit, não tem fit, será que seria funcional, será que não seria funcional? A gente desenvolve, então, a solução, que é o famoso MVP, né, o mínimo produto viável.
E a partir do MVP, a gente faz de novo uma validação, testando e tentando vender para o mercado esse MVP. Deixando claro que é um MVP e deixando claro que tem objetivos para evoluir esse processo. E a partir dali, conseguindo passar, né, disso, a gente vai para a operação. Por que é um vale da morte? Porque geralmente a gente é uns fudidos, desculpa o palavreado, mas é uns fudidos que não tem dinheiro, tem uma ideia, tem um pitch, talvez não tenha nem dinheiro para fazer o MVP. Então, eu tenho uma solução, tudo que eu tenho vai ser, sei, uma planilha, um forms do Google, e a minha venda vai ser um landing page que a pessoa vai escrever num formulário e eu vou gerar manualmente depois ali por trás. A IA vai ser eu, né? Eu sou a IA automatizada. Uma coisa é o que eu vendo na landing page, outra coisa é o back-end ali, né? O eu back-end, fazendo... tipo isso. E às vezes o MVP é isso, tipo, cara, tu vai... às vezes tu não tem condições de fazer uma automatização para rodar o script que tu estás vendendo, mas tu tem uma condição de botar um forms lá para ele receber, aí tu recebeu o alerta do forms, tu dá teus pulos lá e roda aquele script, joga numa planilha e envia o e-mail de volta com o resultado. Vai fazendo isso até ter caixa, até ter dinheiro, até sair dessa parte da idealização, dessa parte da solução e ganhar dinheiro com a validação. Tudo isso para começar a engrenar. Porque o grande lance aqui, por que é Vale da Morte? É Vale da Morte porque aqui você vai ter uma taxa de gastos muito grande. Você não vai ter retorno, tu não vai ter lucro. Ninguém tem lucro nessa... Tu vai ter lucro, tem que ser uma ideia assim, ó. A ideia que compraram, já quiseram investir logo do começo, ou que pivotou de outro projeto que não deu certo, só que essa parte é muito boa, aí cresceu. Mas isso é assim, exceção. A grande verdade é, se não passar da validação de mercado, não vai para frente. Qual é o grande problema da questão da cibersegurança, startup de cibersegurança? O desenvolvimento de soluções que realmente são escaláveis. E isso é um problema que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas a cibersegurança ela é extremamente complicada por algumas características que a gente tem aqui no Brasil. Então, essas são as fases. Conseguiu validar o MVP, vendeu, começou a operação. Aqui começa a ter um pouquinho de lucro, começa a ter um pouquinho de dinheiro em caixa. Você vai falar, pô, agora eu estou rico, agora eu vou comprar uma mansão, uma Ferrari. Quando tu vê, tu está ganhando R$1.000, R$1.500. Esses R$1.000 tu está investindo em soluções para melhorar o MVP, para conseguir virar um produto que não seja minimamente viável, mas que seja viável, propriamente dito, apostando no crescimento. E a escala, passando essa operação, a gente começa a ter tração. Aqui na tração, muito provavelmente, se a ideia for boa, até tem aqui embaixo, né? Já tem aí questões de investimento, aí já começa a vender para o investidor falando, olha, já validei, já vendi para 1.000 clientes, minha taxa de retenção está legal, então tu começa a ter base de dados até para o investidor saber se vale a pena ou não ele botar dinheiro naquele negócio, se o negócio tem futuro ou não. Mas tem algumas coisas, né? Editais parceiros, fomento de crédito, tem alguns editais que não pedem equity, né? Não pedem percentual de capital, não pedem nada. Só que nesse momento aqui, tanto do Vale da Morte, até conseguir ter tração, geralmente seu tempo, você e mais os malucos ali dedicando tempo para fazer, usando o chat GPT, usando o Forms, usando o que tiver de gratuito, acha tudo que é coisa open source para usar também, investimento de patrocínio, enfim. Às vezes tu acha um investidor anjo ali, tu acha um amigo, tu acha alguém que tem dinheiro, que gosta de você, mas não vê o futuro na solução, mas ele vai botar dinheiro ali no teu projeto, porque
tu é melhor vendedor do que o produto necessariamente. Às vezes tem essas situações também e acontece bastante. Então, depois da atração, começa a escala, né? E a escala, daí, a gente até começa numa curva um pouco mais acentuada do que uma empresa normal, né? Passou a escala, a gente já começa na introdução de fato de mercado. Então, a gente já começa a ter um crescimento. E na startup, o crescimento ele é mais acelerado, ele é mais acentuado do que uma empresa normal, que uma empresa tradicional. Então, num gráfico, seria uma coisa mais ou menos assim, comparado com uma empresa tradicional, que dilui ao longo do tempo, demorou 5, 10 anos para entrar no mercado para conseguir vender. Startup em 2, 3 meses, tu conseguiu entrar no mercado que uma empresa tradicional demoraria talvez 5 anos, 10 anos. Então, é uma diferença absurda de velocidade. Claro que uma empresa tradicional geralmente é muito mais uma baleia completa de soluções, enquanto a startup vai quase que no ritmo de Scrum, né? Tipo, eu tenho uma soluçãozinha para uma coisinha específica e depois vai crescendo ao ponto de virar essa baleia também. Mas até lá eu já fiz bastante caixa para conseguir alavancar. E como é que a gente faz, então, essa parte da idealização, né? Como é que se desenha esse produto? Aqui eu vou pegar um conceito do Design Thinking. Minha pronúncia agora foi deplorável, mas só vou falar uma vez para não repetir o mesmo erro. Que basicamente a gente vai observar, vamos observar o mercado, vamos observar a nossa roda. Muitas ideias surgem no nosso dia a dia do trabalho, das nossas experiências. Às vezes é só uma questão de olhar atento e ver qual é o problema que está ali diante de nós. Às vezes a gente não acha uma solução. Às vezes a gente acha uma solução, por exemplo, o Paulo estava falando de BI, de Microsoft. Grandes empresas, Microsoft, Cloudflare, da vida, eles têm soluções maravilhosas, eles têm verdadeiros elefantes de solução. Só que, se a gente olhar o ticket, talvez uma empresa normal, uma pequena empresa, uma média empresa, ou uma empresa normal, talvez não precise nem de 80% das funcionalidades que tem lá. Às vezes ela só precisa de alguma coisa prática para alguma atividade que vai alavancar o negócio dela. Então, às vezes é pegar uma solução que talvez já exista, mas direcionar de forma inteligente, de forma mais usual, para determinado público, já seria uma solução que venderia mais do que um elefante enorme, ou para um determinado segmento. Então, observar esses problemas é importante. Definir e ter foco quem que é o público, quem que é a persona, para onde eu estou indo. Idealizar as alternativas de segmento de mercado, de produto. Prototipar, aí de fato fazer as hipóteses ou fazer o MVP. Validar no mercado, fazer pesquisa, joga um formulário em todos os grupos, pede os amigos compartilharem, ou conversa com quem é do segmento de mercado, se for um B2B. Eu quero trabalhar com e-commerce, então, quem tu conhece do e-commerce, pergunta com eles, faz reunião, pergunta, e essa solução te resolveria esse problema? Tu acha que outras pessoas teriam esse problema também? Testar, isso é importante, né? Não basta ficar no mundo das ideias, a gente vai lá, faz, testa, não funcionou, pivota a ideia, ou não funcionou, por que não funcionou, corrige o porquê que não funcionou e testa de novo. E aí a gente implementa e está criado o MVP. Eu estou falando muito rápido. Tá ok? Tudo bem? Tudo certo? E o que é a jornada From Zero to Hero? Né? É justamente essa jornada da criação que eu falei aqui, do design da ideia. Né? Quando você começa um projeto, você não tem nada. Você talvez tenha um sonho, talvez tenha uma expectativa, talvez ainda não tenha um burnout, e talvez tenha R$2 na conta para fazer uma empresa milionária daqui a 5 anos. Mas tem uma expectativa de só vai acontecer se fizer, só vai acontecer tirar do papel.
Então, a gente tem uma ideia, né? Esse é o... eu peguei do Startup Weekend de algum lugar. A gente tem uma jornada, né? Então, a gente tem uma ideia, a gente tem um problema, a gente tem a validação, que é a solução, validação de novo, MVP. Massa. MVP e o pitch. O pitch aqui, na verdade, seria a dinâmica, né? Mas o pitch, depois dessa fase, seria vamos vender para o mercado e ver como é que a gente começa a escalar. Então, a gente faz a ideia, a gente tem a ideia, a gente problematiza a ideia, a gente valida novamente com o mercado. Eu estou sendo bem repetitivo, porque isso é bem importante. Faz a solução, põe um MVP no mercado para validar, validado, a gente começa a oferecer para venda. Então, Guilherme, estou falando de tudo isso, novamente, para conseguir sair desse vale da morte, que é a maior dificuldade da startup, para ter um mínimo de estruturação, um mínimo de escalabilidade. E aí vamos falar um pouquinho do mercado de cibersegurança, por que o desafio de criar uma startup de cibersegurança é, em si, não criar a startup, porque isso tem vários exemplos, né? Criar startup de soluções tecnológicas. Agora, criar uma startup de cibersegurança é um desafio homérico. É um desafio não impossível, mas é um desafio que talvez seja mais desafio do que qualquer outro segmento. Por quê? Porque a gente tem uma realidade no Brasil de falta de maturidade de mercado. Empresas, em geral, não veem importância na segurança da informação como um todo, né? Não somente na cibersegurança. Outra característica da cibersegurança, né? É difícil ter uma escalabilidade, porque cada lugar é uma situação diferente, cada lugar tem uma arquitetura diferente, cada segmento trabalha de uma forma diferente. A gente tem também uma coisa que impacta na escalabilidade, que é uma venda complexa por conta dessa falta de maturidade, por conta desse perfil de serviços. O valor agregado, eu trabalho com cibersegurança, eu sei que tem um valor agregado, mas eu sei que o meu cliente ele não vê o valor agregado na solução de cyber. Geralmente o cliente acha que cibersegurança é um antivírus. Então, são desafios que a gente tem de convencimento, de justificar o retorno do investimento do ROI, né, o retorno do investimento, por que aquilo vai ser melhor, por que não vai ser. A usabilidade também é uma questão que é um impeditivo. Não sei se vocês lembram, sabem, ou já viram aquele gráfico de quanto maior a segurança e maior a usabilidade, quanto maior a segurança, menor é a usabilidade, quanto maior a usabilidade, menor é a segurança. Então, um exemplo que eu sempre dou é o aplicativo da Caixa, né? Não sei se alguém aqui tem conta na Caixa. A maravilha que é de usabilidade aquele aplicativo. O Itaú não perde também para a usabilidade, né? Tu quer usar, tu não consegue fazer um Pix, porque tem tanta segurança que tu tem que validar aqui, validar lá, entrar não sei o quê, botar a senha, botar digital, botar um monte de coisa para conseguir fazer um Pix. No caso da Caixa, é que ela é ruim mesmo. A usabilidade é ruim, a segurança é ruim. Mas eles tentam, eles foram esforçados. Eles tiveram a capacidade de criar uma fila digital. Eu sou cliente do Inter, eu prefiro. Mas ele pede minha digital, que eu não sei nem minha senha do Inter. Então, aliás, a senha do Inter é tão complexa que é mais vale tu usar a digital para tudo. Mas aí é que tá. O Inter ele não é inseguro, ele é inteligente na segurança dele. Tem muitos aplicativos que eles fazem controle, por exemplo, de geolocalização. Tudo no back-end tem toda uma segurança.
Onde tu está aplicando? É usual daquele usuário fazer operações, esse tipo de operação e nessa localidade de operação? Aliás, acho que todas as fintechs hoje fazem isso no seu back-end. E isso facilita porque melhora a usabilidade e aumenta a segurança. E não tem o impacto de travar a operação do usuário, né? Porque, no fim do dia, a questão de usabilidade, para startups, principalmente, para empresas de tecnologia, você quer retenção daquele usuário. Retenção de atenção, retenção de utilização. E isso retorna, né, investimento. Questões de banco, por exemplo, não é somente quantas pessoas vão ter conta naquele banco, mas quantas pessoas vão ter dinheiro depositado naquele banco para ganhar FII com o investimento que eles fazem com o teu dinheiro. Então, são desafios. Esses são só alguns, né? São só alguns exemplos. Eu já vou falar áreas que a gente pode brincar com startups de cibersegurança. Eu não repeti o slide, porque eu quis falar que as oportunidades para startups de cibersegurança são os problemas também da cibersegurança. Pergunta para vocês. São Francisco, na Califórnia, super tecnológico, respira, Vale do Silício, aquela coisa toda. Vocês acham que criar uma startup em São Francisco é mais fácil criar lá ou é mais fácil criar em Florianópolis, aqui no Brasil, para uma solução? Perguntas? Vocês acham que é mais fácil ganhar dinheiro no Vale do Silício ou aqui em Florianópolis, por exemplo? Essa é a resposta. Aonde tem problema, onde não tem mercado saturado, porque Estados Unidos e Vale do Silício, o mercado está saturado para diversas soluções. Agora, onde tem problema, é onde tem possibilidade de ganhar dinheiro com soluções. Por isso que eu repeti o slide. Os mesmos problemas que a gente tem na dificuldade de fazer uma startup de cibersegurança são também oportunidades para a gente enfrentar esses problemas para ir desenvolver soluções. Então, a falta de maturidade de mercado. Que solução que a gente pode criar para resolver essa questão de maturidade de mercado? Pequenos empresários, pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas, por exemplo, elas não têm essa preocupação. Mas se eu bolar uma solução para pequenas e médias empresas de cibersegurança, para manter elas seguras de alguma forma, sei lá, se eu fizer bolar uma solução, fazer uma campanha de marketing, eles tiveram uma palestra de ADS aqui, de Google, vai lá, tem Sebrae da vida, tem um monte de fomento para pequenos empreendedores. Faz uma campanha dessa. De repente, tu resolve uma questão de maturidade de mercado. Tu consegue acessar um mercado que está ali parado, que é um oceano azul, que quem conseguir acessar eles vai conseguir vender. Porque hoje a grande maioria, por exemplo, de empresas no Brasil é pequena e média empresa. Você pode criar uma solução pensando na grande? Pode, legal. Tua escalabilidade talvez seja mais dificultosa do que trabalhar em volume, pensando em estratégia de negócio. A escalabilidade é a mesma coisa. Uma coisa que eu não falei ali na dificuldade, né, mas já que a gente está repetindo os mesmos itens, né, é muito difícil escalar a cibersegurança. Né? Porque, primeiro, os ramos da segurança da informação, quando eu falo cyber, eu acabo referindo à segurança como um todo, é um universo gigantesco. Né? A segurança da informação, tu vai de A a Z e ainda a Z1 a Z12. Né? Então, tem muita área, sub-área e muita coisa. O que acontece que geralmente não dá certo em startups de cibersegurança? Aquele olhar técnico, aquela solução mirabolante que só você que é dev vai ver oportunidade naquilo. Pode ser legal para o seu trabalho. Eu falei lá do exemplo do script. Deve ser legal ter automatização. Mas será que alguém compraria aquilo? Quem que compraria aquilo? Outro dev?
Pô, mas se outro deve comprar, qual é o retorno de investimento que vai ter aquilo? Ou quantos devs realmente vão comprar aquilo? Então, esse é o desafio, né? O desafio é você ver uma persona que realmente vai escalabilizar, que vai comprar, que vai ter um retorno, um valor agregado para aquele produto e que você vai conseguir gerar receita ao ponto de ser escalável de fato. Está todo mundo meio perdido na minha fala, tá ok? Tá, dá para entender? Tá. Aí tá todo mundo pensando assim, tipo, 5 minutinhos. Enfim. Então, para finalizando, né? Ainda bem que eu não fiz muito slide, porque eu acabei falando bastante. Algumas oportunidades, alguns segmentos que adoram segurança da informação real, assim, que pode desenvolver várias soluções. Quem é sempre atacado eu acho que é o setor mais atacado depois do setor financeiro, o mercado de saúde. Dados de saúde valem bastante grana, então tem bastante oportunidade para desenvolver soluções. Aliás, o mercado de saúde, além de ser muito atacado, tem uma obrigação pela guarda de documentos por muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, prontuários médicos têm que ser guardados por 20 anos. Então, dá para... Por lei, tá? Isso é uma lei que obriga. Então, dá para bolar, por exemplo, soluções para essa guarda e até mesmo para trabalhar dados estruturados. Igual o Paulo falou aqui, a questão de BI, fazer soluções relacionadas a isso. Operações financeiras, isso é óbvio, né? Eu acho que a segurança é o que puxa a segurança do Brasil, operações financeiras. Não necessariamente banco, mas trabalhar com TechFin, né? Com infraestrutura para operações, meios de pagamento, enfim, toda essa estrutura. Blockchain por si só já é cibersegurança, então qualquer coisa em blockchain também já seria relacionada à cibersegurança. O e-commerce, super em alta, é um mercado que ganha muito dinheiro. É um mercado que também eu acho que tem poucas soluções além de vender, né? Mas tem soluções que podem ser muito bem-vindas até por questões de fraude. Então, de repente, uma solução que resolve fraudes do e-commerce. Operações empresariais, aí a gente entra no mundo sem fim também, eu falei ali das pequenas e médias. A extinção das consultorias, eu ponho extinção entre aspas, né? Elas nunca vão ser extintas, mas, de repente, uma solução que tire esse intermédio de consultorias em auditorias, por exemplo. Sei lá, uma solução que a pessoa vai lá, põe a credencial do AWS e puxa quais são as vulnerabilidades que tem lá na nuvem. Essa era uma startup, inclusive, que não deu certo, de um conhecido. Justamente por isso, porque a persona que ia contratar isso era muito específica. Então, não tinha escalabilidade. É uma baita de uma solução, complexa pra caramba, mas talvez quem trabalha com isso não conseguiria vender e escalar. Né? Controles e auditorias aí também, né? Tem N soluções, aqui são só alguns exemplos. Aquela frase motivacional que todo mundo põe em palestra, né? Mas só lembrando, onde tem problema tem oportunidade. Fica o convite para vocês empreenderem. É uma jornada triste, é uma jornada, às vezes, solitária. Mas é uma jornada bastante gratificante, porque uma coisa é você trabalhar para os outros, outra coisa é você trabalhar no seu projeto. E quando a gente trabalha em projeto, a gente tira forças de onde não tem para desenvolver. E uma dica também que eu dou é, se forem empreender, ou vocês tenham uma renda para conseguir sair do Vale da Morte, ou vocês fazem paralelo com alguma fonte de renda. Porque se entrarem investir tempo num empreendimento sem ter recursos, vão tomar decisões desesperadas, ou o projeto não vai para frente, ou vocês não vão ter oportunidades que teriam se tivesse com a mente limpa, sempre se preocupar em ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Porque as contas vêm enquanto as coisas vão rolando, né? Então você tem que ter um mínimo de tranquilidade. Ou um patrocínio, sei lá. Também não sei a situação de cada um. Mãe trocínio, esposa trocínio, alguma coisa assim.
E aqui é aquela pesquisa que eu faço convite para vocês, quem quer trabalhar em cibersegurança ou trabalha em cibersegurança, empreende em cibersegurança ou trabalha em uma empresa que tem alguma coisa de cibersegurança. Se quiserem ajudar a gente com esse projeto de melhorar o perfil de mercado, né? A gente está fazendo esse trabalho lá na Roche. Convido vocês a olhar um pouquinho o site, ver o nosso projeto.